e a outra, a quinta região é o central, certo? Quando isso daqui, deixa eu colocar aqui, border layout. Isso daqui, deixa eu aumentar um pouco essas letras aqui que está muito pequena. Pronto, ficou bonitinho aqui. Isso daqui, quando a gente não define em qual dessas regiões o componente vai ficar, né? Por padrão, a gente vai inserir ele no centro. Quando a gente não diz aonde ele vai ficar, ele por padrão é inserido no centro. E aí, quando a gente abre, nós abrimos nossa aplicação aqui, né, e deparamos com esse botão no centro, né, tomando tudo, significa que não foi definido ou que ele foi definido no centro. Né? No nosso caso, significa que ele não foi definido. Pronto. Agora precisamos entender uma coisa bastante importante, que é o conceito de repositório das aplicações gráficas de qualquer linguagem de programação. O conceito de repositório vem, né, de componentes de repositório, vem do seguinte: lá eu utilizei o componente repositório frame, né? Esse cara permite que novos outros componentes sejam inseridos a ele, né? E para isso a gente utilizou o método, né, add, e adicionamos um botão ao layout do frame, né? Aqui a gente consegue ver. Existem diversos outros componentes repositórios, né? Veja só, uma pergunta sobre qual a idade do AWT. Quando o Java foi desenvolvido, ele primeiramente foi desenvolvido o plugin AWT para desenvolvimento de interface gráfica. Qualquer outra variação, como SWT, GWT do Google, Swing, tudo isso vem do AWT, ele é o mais antigo. Né? E quando a gente fala em JFrame, né, nós estamos falando de Swing. Né? Próximo fim de semana nós vamos falar sobre Swing e como utilizá-lo. Né? Nossa próxima aula vai ser sobre Swing e falaremos bastante sobre o assunto também. Né? Voltando aqui, o foco deixa eu ver onde eu estava. Os containers, né? Então, temos diversos outros tipos de... Sim, faça a pergunta aí, Léo. Vamos esmiuçá-la. JOptionPane será falado, a gente pode usar inclusive agora mesmo. JOptionPane, na verdade, é uma alternativa de entrada de dados e saídas de dados para aplicações não visuais, com não interface gráfica. Né? E a gente ainda pode fazer um teste bastante interessante, que é vincular o JOptionPane ao frame que a gente acabou de criar. Né? E quando a gente faz esse vínculo, o frame não pode ser interrompido mesmo que eu queira, enquanto eu não finalizar o JOptionPane. E a gente vai ver isso daqui um pouquinho, só para ficar tranquilo para vocês. Né? Aqui, ó, hoje nós estamos aqui no foco com o componente button. Né? Executando aqui de novo, para voltar à linha de raciocínio, né? Nós vimos que aqui foi adicionado no centro, certo? Vou finalizar isso daqui e agora eu vou direcionar esse button para uma outra região. Né? Aqui nós temos as diversas regiões, como já mencionado. Né? A de cima, região norte, a de baixo, região sul. Né? Do nosso lado, olhando para a tela do computador, do lado esquerdo, a região leste e a do lado direito, a região oeste. Né? Pronto.
Agora já sabemos onde posicionar cada botão, né? Esse primeiro botão nós vamos direcionar para, só lembrando, por default, quando eu crio um objeto do tipo frame, né, se eu não setar o layout, ele vai utilizar o layout border layout, né? E para eu mudar qualquer propriedade dentro dessa interface, eu vou utilizar o próprio border layout, né? Border layout, vou utilizar aqui o Ctrl espaço para ele me ajudar aqui já com o import, né? E acelerar nosso passo aqui. Ponto. No caso eu quero em cima, então eu quero norte, né? Norte. Pronto, pronto, pronto. Salvo. Agora, quando eu executar, né, nós vamos visualizar o botão lá na barra de cima. Ó. Veja que interessante, né? É todo cheio de frescurinha. Vamos criar vários outros botões para a gente ver como é que vai ficar isso daqui, né? Só para diminuir aqui a quantidade de código, eu vou copiar esse label, certo? Colocar aqui dentro, que é uma das propriedades do botão. Se a gente olhar aqui na documentação, dentro do construtor do botão, cadê? Construct aqui. Ele aceita, ó, aceita o label já dentro do construtor, certo? Então eu vou, para reduzir o código lá, já colocar o label lá dentro, tirar esse set label, certo? Vou deixar para adicionar mais no final, certo? Vou posicionar aqui todos os objetos aqui para ficar melhor organizado, né? E fácil de visualização. Aqui eu vou criar um outro botão, né? Um button bt2 new button, só para a gente identificar, vai ficar bt02. Pronto. Vou criar mais, né? Button. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar aqui a malícia do Ctrl+C, Ctrl+V. Né? E aqui a gente só muda os nomes e os labels. Né? Vamos criar mais um, que nós temos 5 regiões. Nós podemos ver 5 regiões. Vou colocar aqui norte, sul, leste, oeste, centro. Pronto. Aqui eu vou inserir, certo, o botão 1 norte. Frame.add bt2 border layout. Ponto. O bt2 vai ser sul, né? Frame.add bt3 border layout. Leste, né? Então vai ser leste. Frame.add bt4 border layout ponto oeste. bt4 é oeste mesmo? E frame.add bt5 border layout ponto center. Lembrando que quando eu não coloco o centro, o que acontece é que ele por default já vai para o centro. Então eu não precisaria colocar isso daqui no caso. Mas vamos deixar ele aqui para a gente ver algumas coisas aí para frente, né? Executando isso daqui, né? Eu vou ter
nossos. Ah, só que interessante. Meu posicionamento geográfico não está muito legal, não. É só do lado invertido, conforme eu tinha planejado, leste e oeste aí. Mas isso não vem ao caso, né? Aí aqui, oeste, leste, centro, sul e norte, né? Esse modelo de layout só permite a gente inserir um componente por região, né? Esse é um dos detalhes bastante relevante, né, desse layout aqui, do border layout, né? Ele só permite que a gente consiga acrescentar apenas um componente por espaço, né? Bom, feito isso, vamos finalizar isso daqui, né? Vamos entender o que acontece se a gente tentar colocar dois componentes no mesmo espaço, né? O primeiro aqui, ó, o BT1 está no norte. Se eu tentar colocar também no norte o BT5, né? No norte, vamos ver o que acontece. Ao tentar executar, o que eu vou ver é que o BT5, né, vai sobrescrever o BT1, que era norte antes, né? Ficou centro lá. Isso acontece porque esse tipo de layout só pode mostrar um componente por região, como eu já havia mencionado, né? Então é bastante importante ter esse cuidado, né? Esses layouts aqui, esse aqui como alguns outros que nós vamos ver, são ditos layouts relativos. Por que layouts relativos? Né? Porque eles não dependem de posição x e y para se localizar em cada componente. Vamos voltar aqui para o centro. Centro. E vamos entender como isso funciona, né? Se eu executar aqui, ó, veja o que acontece. Eu posso reduzir o tanto que for possível. Enquanto couber, ó, ele vai se ajustando automático, né? Ele se ajusta como pode. Eu não preciso me preocupar com a questão de ajuste. Isso se dá devido à grande variedade de aplicatividade do Java no mundo atual, né? O Java pode ser aplicado à TV digital, a celulares, a tablets, a computadores, a milhões de dispositivos aí, né? Hoje o Java tem mais de 8 milhões de instalado em mais de 8 milhões de dispositivos, né? Isso é extremamente complicado de você fazer uma interface dessa, né, direcionada, sendo que vários outros podem utilizar, e principalmente pelo fato do Java dar esse suporte nele de ser multiplataforma. Aqui nós temos a justificativa para os layouts relativos, né, dos ditos layouts relativos. Então, deixa eu ver o que precisamos ainda saber sobre o border layout. Precisamos saber que quando queremos inserir mais de um componente por região, nós podemos adicionar os já mencionados componentes repositório, né? No Java, isso é conhecido como containers, né? E aqui a gente pode, por exemplo, adicionar um panel, né? Panel é um componente também do AWT, né, que permite a gente utilizar o conceito de repositório. Vamos lá dar uma olhada, aqui tem que ser o new também, né? Vamos lá dar uma olhada na documentação do Panel e ver o que ele diz para a gente. Panel. Vamos ver o que tem no construtor do Panel. O Panel recebe um construtor com layout, né? Você pode definir qual layout nós queremos para o Panel, bem como ele também recebe, né, o construtor nulo, o construtor vazio. O layout default do panel, se a gente não modificar, nós não fizemos nenhuma alteração,
né, ele vai vir com layout, se eu não me engano, Flow. Ele vai vir com layout Flow, que é o próximo que a gente vai aprender, né? Vamos fazer um teste aqui. Vamos adicionar ao painel, vamos adicionar o botão 1 e o botão 2. E o botão 3, certo? E vamos na região norte, né, que é o superior do frame.add